Fernando, take 2. Os meus professores, quando eles perceberam eu vou dizer até a minha devoção mesmo ao cinema, ao quanto eu me sentia à vontade, porque eu sempre me senti muito à vontade estudando isso, eles falaram, uma das coisas que a gente tem que deixar claro é que não vale a pena você adquirir esse conhecimento e ficar só com você. Isso não é generoso, isso não é inteligente, entendeu? Então, assim, passe o que você puder. Passe o que você puder. Quando você souber e já estiver seguro, você perceber, por uma questão de autocrítica, que você já não está mais falando tanta besteira, começa a passar isso adiante. Então, isso também ficou na minha cabeça. Quando eu entrei em televisão, eu já dava aula. Eu dei 2 cursos livres na ESPM. Mas lá era História do Cinema, Crítica, Direção e Montagem. Eu dei 2 cursos lá assim. Entrei também como professor substituto na própria FAAP, na cadeira de som. Cheguei a dar uma aula só. Pela Secretaria de Cultura, me chamaram para também dar aula de cinema. E eu fazia isso com o maior prazer. Aula de cinema, entenda-se para quem está atrás das câmeras. Tudo que envolve a manufatura do cinema. Quando eu comecei a dirigir, eu percebi que existia uma defasagem muito grande entre aquilo que as escolas de teatro ensinavam e aquilo que um diretor precisava no ato da gravação de uma novela. E eu percebia os atores muito inseguros, mesmo atores experientes, veja bem, gente que eu cresci vendo na televisão, que depois fui dirigir, eu percebia na pessoa uma insegurança razoavelmente grande. Ele estava supostamente à vontade, mas eu sentia que ele não estava. Sobretudo quando eu exigia que ele fizesse alguma coisa mais precisa, mais aguda. Isso assustava um pouco. Aí eu falei assim, quer saber, eu vou começar a dar aula de interpretação. Eu tinha tido o benefício de ter estudado no CPT, com Antunes Filho, em 89. Logo no ano que eu entrei na Faculdade de Cinema, eu também entrei para fazer o CPTzinho. Fiquei com o Antunes um tempo. Depois, saindo do CPT, fui trabalhar com a Avancini, com o Walter Avancini, e nós fizemos um projeto juntos, uma novela, e eu aprendi, porque eram 2 grandes diretores de atores, entendeu? E isso foi criando dentro de mim também uma espécie de, não de conclusão, mas de possibilidade para eu gerar minha própria forma de entender os atores, entendeu? Então, assim, eu não os copiei, mas eu me inspirei muito neles e nos outros também, que foram meus professores, inclusive à distância. E muitos diretores que eu percebia que já começavam a ter um padrão, no bom sentido, sobre o que era interpretação. E aí eu comecei, depois disso, que eu saí de televisão, eu fui dar aula de interpretação. E também para sobreviver, para eu não ter que trabalhar num banco, Deus que me livre. Uma coisa que eu percebi é que, assim, não tem como você não fugir da manufatura prática de televisão. Então, por exemplo, meu curso não é de teatro, ele é de televisão e cinema. É com isso que eu trabalho, com câmera. Na verdade, eu digo que o meu curso é de interpretação. Interpretação, quando ela é bem entendida, ela serve para qualquer coisa. O que você vai fazer é adaptar um pouco para teatro, um pouco para TV, um pouco para cinema, mas na base, interpretação é interpretação. E existe aí, na prática, pela questão da manufatura, aí sim, esses formatos, eles ficam mais distantes. Então, por exemplo, na televisão ela tem um volume de trabalho brutal. Assim, você grava muito, mas é uma coisa realmente desesperadora. É uma coisa que o sujeito não entendeu o que ele está fazendo, ele não aguenta fazer 3 semanas de novela, porque é muito desgastante, sobretudo para os diretores e para os atores, sobretudo para o diretor e para o ator. É extremamente desgastante. Então, já que a realidade é essa, eu não podia fugir disso. Então eu falei assim, a base prática vai ter que ser gravação de cena sem parar o tempo todo, porque é isso que a gente faz lá. E com a mínima orientação do diretor, porque o diretor não ajuda muito, porque ele tem um volume de trabalho imenso, não dá para ele ficar construindo um ator que não existe. Ou seja, ele vai dar toques para o ator que já existe. Aquele que não é ator, esse vai se estrepar e vai ficar na mão do público gostar ou não. Por exemplo, isso acontece. Tem péssimos atores que estão aí há anos, mas o público criou uma identificação com eles, acostumou com eles. Então, para a televisão tá bom, vai ficando. Mas ninguém está falando de excelência. Excelência é uma outra coisa. Isso é mais complicado. Aí você precisa de muito esforço. Você precisa de tentativa, você precisa de ousadia, você precisa de leitura, precisa de literatura, você precisa ler, comparar, analisar. E isso demanda uma energia enorme. Você precisa ter uma potência muito grande para você fazer isso. E a grande maioria não tem. Mas fazendo televisão, vai lá e faz. Então, você não podia fugir da prática. Você tem que lidar com a prática. Agora, dentro dessa questão, vamos começar a levantar outras. Para a gente não ficar com esse maldito sentido rasteiro. Porque você não está descobrindo coisas, você não está se propondo as situações. Então, dentro dessa prática
Ou seja, eu vou tentar colocar coisas ali que sejam mais auspiciosas, que não deixem o sujeito como uma massa. Ou seja, ele sabe fazer a mesma coisa que todo mundo, mas não tem originalidade em nada do que faça. Isso é a mesma coisa que nada. Inclusive uma questão prática, como é que você vai se destacar no meio de todo mundo se você faz a mesma coisa que todo mundo? Você faz bem, a mesma coisa que todo mundo. Isso não existe, sobretudo por uma questão artística. Então até para você conseguir ter um destaque maior, isso não é garantia, mas é uma possibilidade melhor, você tem que pesquisar, você tem que se doar, você tem que se colocar desafios, entendeu? E aí você tem que começar a mexer com barreiras que são suas, limitações que você não gosta de perceber que você tem, mas que você deve reconhecer que você tem, senão você não sai do lugar. Então, eu criei o curso em 3 fases. A primeira fase eu só falo de televisão, a segunda fase televisão e cinema, a terceira fase também de televisão e cinema, só que com muito mais ênfase em cinema. A linguagem de cinema ela é mais sofisticada, mas pela concentração de informação. Não é por conta de enquadramento, que eu já vi um monte de pasgué ficar falando que é por causa de enquadramento, porque o enquadramento de cinema... Isso é uma bobagem, gente. Os enquadramentos são praticamente iguais, até porque a linguagem de televisão é filha da linguagem cinematográfica. Então os enquadramentos vai depender do diretor, do estilo dele, e estilo é uma coisa que não se comenta estilo, inclusive falta de tato, é o jeito do diretor fazer aquilo. Então, é mais cinematográfico, menos cinematográfico. O cinema ele se difere da televisão é pela concentração de informação. Ali você tem 2 horas para contar uma história. Quando você vai abordar a dramaturgia em uma novela, você tem 10 meses. Mesmo numa minissérie, ela é maior. Cinema, você tem 2 horas. A concentração de informação é maior e isso muda tudo. É aí que você precisa entender o que é linguagem, o que é mise-en-scène, por que o ator tem que falar aquilo andando ou sentado, ou entrar em comunhão com ele para se achar um meio termo sobre isso daí, porque televisão ela trabalha com a diluição de informação, não com a concentração. Então cinema é sim uma coisa mais sofisticada que televisão, entendeu? Televisão é um carro popular, cinema é um Fórmula 1. São carros, fazem a mesma coisa, só que uma tem uma potência muito maior do que o outro. Acho que agora ficou claro. A linguagem é tudo. A linguagem é tudo no sentido, desde os primórdios, você falando até de pré-história do cinema, até como a linguagem foi sendo construída aos poucos, não inventada, como a maioria das pessoas acham, mas simplesmente descoberta, novamente o acaso, e a linguagem envolve tudo. Ela envolve desde as planificações que você faz, a movimentos de câmera, como você mexe com o ator, ao conteúdo do que você está contando e como você vai montar tudo aquilo ali. A linguagem é uma coisa muito ampla, por isso que ela é muito mal entendida. E ao mesmo tempo, ela é difícil de explicar, não que não seja possível, mas ela é difícil de explicar porque você precisa pormenorizar algumas coisas que para o leigo ainda é ininteligível, ele ainda não entende aquilo. Então você precisa ser muito didático em cada possibilidade, entendeu? O fato que a linguagem ela chegou num grau e ela estabilizou nesse grau. Para ela continuar acontecendo, seguindo os ditames que o próprio suporte da linguagem, que o próprio cinema proporciona, você tem que estar o tempo todo tentando ela. E tem se tentado muito pouco. A gente não vive uma subjetividade muito grande para isso. Durante muitos anos, eu fiquei parecendo Napoleão de Hospício, porque eu ficava falando isso, e eu virei o sujeito chato, que fica pegando no pé e enchendo o saco dos outros, falando, gente, ninguém mexe na linguagem, ninguém mexe na linguagem. Existe só um floreamento disso, mas não um aprofundamento real sobre isso daí. E isso não tem nem certo nem errado. Linguagens são tentativas. O que você pode dizer contra uma tentativa? Uma tentativa, o cara está tentando. Mas isso tem sido feito muito pouco, e sobretudo em filmes bem obscuros, que talvez a gente nem veja, entendeu? E a linguagem antes, ela era trabalhada inclusive pelos grandes estúdios. E aí fiquei contente que a coisa de uns anos atrás, um cientista do cinema, que eu não considero diretor, mas um cientista, um francês chamado Jean-Luc Godard, ele fez um filme chamado O Fim da Linguagem. E eu falei assim, caramba, se o Jean-Luc Godard está pensando a mesma coisa que eu não estou tão errado assim. E a linguagem realmente, ela chegou uma hora que ela estancou. Você vê algumas raríssimas e honrosas sessões tentando modificar, mas para a linguagem realmente poder acontecer, ela precisa do cinema. E hoje eu desconfio até que o cinema exista. Hoje você não tem cinema, hoje você tem filmes. Filmes que procuram uma única coisa, salvo raríssimas exceções. Fazer sucesso de bilheteria pura e simplesmente, não importando que linguagem eles tenham. Na verdade, se a gente pegar boa parte do cinema, eles estão fazendo um filme só já faz 20 anos. Cinema é um conjunto. Quer dizer, o cinema, por conta da linguagem, pelo jeito que ele foi criado, pela forma como ele se constituiu, veja bem, o cinema sempre precisou de dinheiro.
Você não consegue fazer, para fazer cinema legal, não é fazer essas aventuras aí de fazer longa-metragem com 50 mil reais e tal. Tem gente que faz, mas não está colaborando com nada, porque cinema você precisa de estrutura para fazer. Até entendo que é importante fazer, a gente pode entrar nesse assunto depois, mas você tem que saber como fazer, porque senão você não está contribuindo com nada, está até dificultando a coisa. Então o cinema ele obedece a alguns ditames que inclusive eles são móveis. Existem esses ditames, mas eles não são estáticos, eles dependem das circunstâncias. Esses ditames, para você ter cinema, você precisa ter um conjunto de filmes, entendeu? Que não precisa ser uma orquestração, pode ser, geralmente isso é feito de uma forma tácita, porque depende da subjetividade daquele momento, em que apontam para um lugar. Mas não objetivamente pela história que eles estão contando, e sim pelo que eles foram, por que motivo eles foram feitos, com que tipo de conteúdo aquele filme foi viabilizado. E nesse conteúdo você tem que ter a tentativa, você tem que ter a ousadia. E essa ousadia pode dar errado, ou seja, você pode naufragar nas bilheterias. Quando você começa a tirar a possibilidade de ousadia, de uma tentativa mais profunda, de você mexer na linguagem como tentativa, você está tirando potência do cinema. Quando eu digo que você passa a ter filmes, e essa é a diferença entre cinema e filme, aí tem um filme que consegue fazer isso de quando em quando. Aí você tem uma rara obra-prima, ou nem precisa ser obra-prima, mas você tem uma tentativa. Por exemplo, você tem dois diretores que eu acho que são extremamente importantes no cinema atual, que eu particularmente eu não gosto da cinematografia deles, mas eu reconheço uma importância muito grande no que eles fazem, que é o Lavon Trier e o Gaspar Noé. São dois diretores de uma provocação muito forte, quer dizer, eles sofrem provocações da sociedade e devolvem essa provocação. Eu acho isso muito interessante, eu acho isso uma coisa sadia. Para mim, a verdadeira arte ela tem que ter provocação, ela tem que ter embate. Senão ela vira entretenimento. Se todo mundo gostar, não teve graça nenhuma. Mas o problema é que hoje as pessoas não querem ser compreendidas. Elas não querem ser, elas só querem ser aceitas. Hoje o artista, que a primeira coisa dele deveria ser a compreensão, ele não liga se compreenderem ou não a obra dele, ele só quer ser aceito. Quer dizer, estou falando do artista. A pessoa que pelo acaso chegou lá. O artista de verdade, ele prima pela compreensão, ele quer que a obra dele seja compreendida. Se vão gostar ou não da obra dele é uma outra coisa. E aí ele está no jogo, faz parte. Mas ele quer ter a possibilidade de fazer e ser compreendido no questionamento que ele está fazendo. Tudo isso junto é cinema. Quando você tem isso solitariamente, é filme.